Boa noite, bom dia, depende da hora que estiveres a ver esta live, verdade? Vamos aqui entrando. Olá, Marco. Vamos aqui convidar o pessoal para entrar, para estar aqui connosco nesta live onde eu vou falar de férias das férias. O meu nome é Ana Antunes, sou responsável pelo OK no Porto, onde eu faço o mapa e onde tivemos este fim de semana a fazer constelações. Foi extraordinário. Vamos lá convidar aqui. Já estou aqui a fazer a minha parte, a convidar aqui. Lembrei de convidar as pessoas para estarem aqui conosco neste final de tarde extraordinário, onde vamos falar de um tema exatamente desta época, aqui em Portugal continental, aquela dos sítios que não é bem assim, e mesmo aqui também não é bem assim, também todas as vezes. Férias, férias das férias. Quem aí vai de férias e depois precisa de férias das férias? Quem será? Quem será? Férias das férias. Vamos lá aqui. Estou aqui a fazer os meus convites. Espero que tu estejas a fazer os teus convites aí desse lado também. Vamos ver a quantas pessoas vamos chegar a este final de tarde. Estou aqui a convidar uma menina que está neste momento no hospital para ter uma menina. Não, um menino. Acho que é um menino. Olá, José Pereira e José Canha. Os Josés aqui entrarem, sejam muito bem-vindos. Aqui a malta da Madeira a entrar em força. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos aí convidar o pessoal para entrar. Bem-vindo, Miguel. Bem-vindos a todos. Boa tarde, Sónia. Por aquilo que eu vi, o catamarã foi extraordinário. José Canha também teve? Não. Olá, Libório. Olá, Zita. Foi, não foi, Sónia? Eu vi as imagens. Eu fui acompanhando. Teve? Boa. Eu acho que a malta da Madeira teve toda em peso. Olá, Libório. Olha aqui, maravilha. Pessoal aqui a dizer que foi extraordinário. Bem-vinda, Alexandra. Lá ver aí, vão já dizendo quem é que já esteve de férias, quem é que precisou de férias das férias. Boa noite, Alexandra. Contem lá, quem é que ainda precisa de férias das férias? Ok, musiquinha de entrada, aqui acabou. Tive para pôr aqui uma música de verão, mas depois achei que não tinha muito a ver com o espírito do OK. Mas posso cantar aqui um bocadinho. Eu gosto é do verão. Mas depois acho que a letra não tem muito a ver. Sejam todos muito bem-vindos a esta live. O meu nome é Ana Antunes, como eu disse, sou responsável pelo OK no Porto e sou coach. Tenho feito aqui um projeto muito bonito no OK sobre coaching, a fazer formação de coaching. E já tivemos uma turma realmente extraordinária, com muito bom feedback, já a colocar em prática. Alexandra aqui a dizer, à espera das férias, mas sempre a aproveitar todos os bocadinhos. E como é que tem sido depois das férias? É preciso férias das férias ou as férias são boas? Dá para recuperar? Como é que funciona aí desse lado? Eu que antigamente precisava sempre de férias das férias. Bem-vinda Brígida, bem-vinda Vera. Este ano estou a fazer as minhas férias aos bocadinhos. Mais ou menos como está ali a Alexandra a dizer, a aproveitar aos bocadinhos. Eu este ano estou a fazer muito assim. Este ano foi um ano exigente, onde estamos a fazer vários projetos no OK, a crescer vários projetos, onde eu me lancei como formadora no coaching, onde tive que estar
aprimorar um pouco mais sobre os meus conhecimentos, até para passar um ensinamento, mais do que fazer o coaching às outras pessoas. Eu precisei também de entender como ensinar de forma mais prática às pessoas. Olá, Brígida! Bem-vinda, Céu! E com isto, com essa aprendizagem, com estas mudanças, não é? Temos estado também a fazer algumas transformações no OK. O que acontece é que precisei de ir reformulando as minhas férias este ano. Então as minhas férias este ano vão sendo assim aos bocadinhos. Tiro assim tipo segundas e sextas, então vou tirando férias de 4 dias. Por exemplo, agora este mês de agosto era suposto estar de férias ou com mais dias de férias. Entretanto, lançamos aqui a Tour das Constelações, então todos os fins de semana ou todos os sábados de agosto eu tenho estado a fazer constelações. Só o primeiro é que não estive num casamento, que já me tinha comprometido já há algum tempo. Então tem sido muito assim. Bem-vindo, José Santos. Vou convidando aí as pessoas para nós chegarmos aí, porque há essa responsabilidade desse lado. Mas ainda ninguém me disse como é que é. Férias das férias é preciso ou realmente as férias são suficientes para voltares à tua rotina de uma forma mais descansada e mais tranquila? Conta aí. Boa noite, Céu! Boa noite a todos, claro que sim. Ainda não é bem boa noite, não é? Ainda estamos nestas tardes de verão, que ainda são dias longos, que é uma maravilha, que dá para aproveitar muito mais, o que é ótimo para tirar férias nesta altura, porque temos mais tempo disponível. Só que muitas vezes as pessoas vão tão estressadas para as férias e tão cheias de coisas para fazer nas férias que elas nem chegam a aproveitar. Aí quando terminam as férias, elas normalmente precisam de quê? Férias das férias. É mais ou menos quando a pessoa já estava a entrar na rotina efetivamente e a desligar-se do mundo lá fora, acabam as férias e a pessoa às vezes vem mais cansada do que quando foi. A Sónia diz, as minhas férias têm sido para formação e treinos, autoconhecimento. É mais ou menos isso. O Libório diz, eu aproveitei bem as férias, não preciso de mais férias. Boa, não precisas de férias das férias. Precisas de mais férias, não precisas se calhar delas agora, mas é bom precisar de férias. Até porque as férias são importantes para, não é? Para ir alinhando e para ir harmonizando a nossa mente, que ela também precisa desligar e descansar. O José Canha diz que ainda não teve férias, a Sónia diz que se sente muito feliz a tirar férias para estudar. Às vezes acontece isso, não é? Tira-se aquela pausa para desenvolver, para o autoconhecimento. E de facto, quando a pessoa faz aquilo que ela quer nesta área do autoconhecimento, porque eu sei que a Sónia está muito nesta área do autoconhecimento, que eu conheço bem, quer dizer, bem, eu não posso dizer que conheço bem, mas conheço, e conheço o projeto dela e que ela está a trabalhar com o OK, então sei que esse desenvolvimento, essas férias para aprender mais, acabam por também ajudar, como me ajudou a mim lá atrás, a deixar de precisar de férias das férias. O Libório diz, sim, claro, eu gosto é de trabalhar em modo férias. Nem sempre é possível trabalhar em modo de férias. Trabalhar em modo de férias faz aquilo que tu amas, não precisas trabalhar um único dia na tua vida. É isso, Libório? Ou como é que tu fazes isso? Explica aí um pouquinho melhor, que é para nós aprendermos também contigo, porque de repente pode ser uma boa forma, não é? De nós aprendermos mais um pouquinho também sobre como as outras pessoas aproveitam as suas férias. Mas eu estava a dizer que eu antigamente precisava de férias das férias. Então lá atrás, sim, lá bem atrás, eu quando ia de férias, eu primeiro não desligava do meu trabalho. Não desligava das minhas obrigações. Não desligava das minhas responsabilidades. Ficava cansada porque, como tinha sempre tudo isso, e os miúdos, não é? Na altura que os miúdos eram pequenitos, precisavam de mais atenção, exigiam mais atenção. E eu queria mesmo era descansar, mas eles queriam a minha atenção. E estressava-me. Então, quando eu chegava ao final das férias, é que eu dizia assim, ok, agora vou começar a trabalhar e agora é que vão começar as minhas férias. Por incrível que pareça, era assim. O José Canha diz, vou considerar umas mini férias em setembro quando for fazer o practitioner. Ora, aqui está, José Canha, mais uma pessoa que vai fazer férias para formação, para aprendizagem, para saber mais e mais e mais. É maravilhoso este saber mais, é mesmo isso. Então, muitas vezes, como eu estava a dizer lá atrás,
eu ia de férias e tinha sempre, levava sempre comigo. Primeiro, levava o computador. O telemóvel estava sempre comigo. Eu de X em X tempo estava sempre a ver o telemóvel para ver as notificações. E lá atrás até nem havia tanto como agora. Mas o X em X tempo era tipo de 5 em 5 minutos. Dava a atender os telefonemas todos de toda a gente que precisava de falar comigo. Estava em simultâneo a gerir a minha vida familiar. Quando eu me divorciei, os meus filhos eram muito pequenitos, aquilo estressava-me imenso porque eu tinha sempre medo que os miúdos, por exemplo, quando eu ia à praia, em férias de praia, que eles fossem cada um para o seu lado e eu não conseguia gerir isso e se eles se perdiam. Então, durante muito tempo, as minhas férias eram mais estressantes do que relaxantes. Então, só o facto de eu não me desligar do meu trabalho, o facto de eu não me desligar de telemóvel e computador e de ter esse medo horrível, porque era um medo horrível de perder algum dos meus filhos por eles irem para sítios diferentes ou de um ir para o mar e o outro ir, não é? E às vezes existe muita gente na praia e os miúdos quando estão a brincar, às vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas eu na praia dá-me imenso sono, não sei se é o calor, mas dá-me imenso sono, tinha medo de adormecer e depois de perder os miúdos, então isso gerava em mim uma tal pressão que eu, quando chegava ao final das férias, eu precisava de férias, das minhas férias. Conta aí do teu lado, alguma vez aconteceu isso contigo? Eu chegava a fazer, eu ligava para a minha irmã para ver se ela ia comigo para a praia. Eu era incapaz de ir para a praia com os miúdos, por exemplo, sem levar alguém atrás de mim. Alguém que me ajudasse a cuidar dos miúdos. Alguém que tivesse de olho, um no olho de um e outro no olho do outro. Ou que pelo menos alguém tivesse sempre desperto para cuidar dos miúdos. Então esse medo que eu tinha nessa altura, que eles se perdessem no meio da multidão, que se perdessem na praia, que se perdessem no mar, fazia com que eu muitas vezes não fosse e quando eu ia estava de tal forma estressada que eu ficava cansada. Era pior eu ir do que eu não ir. Então muitas vezes acontece isso às famílias e às pessoas. Elas simplesmente, se não tiverem esse preparo mental, eu não tinha nessa altura esse preparo mental para lidar com as férias, como se elas de facto fossem férias, muitas vezes a pessoa chega ao final e diz: bolas, eu agora preciso é descansar. Eu venho mais cansado do que quando eu fui. Então quando eu fiz o meu processo de inteligência emocional em 2014, eu entendi várias coisas. Eu entendi primeiro que quando eu vou de férias eu preciso me desligar do mundo cá fora. O mundo cá fora é o quê? O trabalho. E preciso de viver o momento. Preciso de entender que só vale o momento. Eu quando fiz o meu treino em 2014, os meus filhos ainda eram novinhos. Então o meu filho tinha 6 anos, a minha filha tinha 9. Então acabava por ser ainda uma altura em que eles ainda exigiam bastante atenção. E muitas vezes, eu quando ia de férias com eles, eu tinha esse sentimento. Então muitas vezes eu nem ia, só para não estressar. Diana está aqui a dizer, este ano ansiei muitas férias. Acontece que ir para o destino para Cabos não foi possível por causa do acidente do Pedro. Contudo, acontece que mesmo assim eu estou de férias do trabalho, mas o meu cérebro ainda não aceitou que está de férias. Porquê, Diana? Porque estás muito envolvida, muito estressada com os acontecimentos, provavelmente com o Pedro, e não estás a viver o presente. Repara uma coisa, que foi aquilo que eu aprendi muito quando eu fiz o meu treino. É que se eu for de férias com tudo ligado, eu primeiro não vou viver as férias, depois eu não vou dar conta do trabalho porque estou de férias, portanto não consigo resolver a maior parte das coisas, não consigo também atender e dar conta dos recados de tudo o resto e no fim eu não dei conta de nada. Então muitas vezes a primeira coisa que se deve, não é? E vou partilhar algumas estratégias minhas, está bem? Primeiro, quando eu fiz o meu treino, eu ia tão cheia de energia e tão cheia de vontade de viver o presente, e essa é a primeira estratégia, viver o presente,
Eu ia tão cheia de vontade de viver o presente que eu esse ano estava a ser um ano muito desafiante para mim. Eu já contei antes que, inclusivamente, fazer o meu treino foi muito desafiante para mim porque eu não tinha dinheiro. Ainda assim, eu tive uma amiga muito especial que me emprestou uma casa no Algarve e, portanto, eu consegui ir para uma casa emprestada no Algarve. Só tinha que ter os gastos da alimentação e das deslocações. E quando eu fui para essas férias, para essa casa, foi dos anos em que eu mais aproveitei as minhas férias. Foram apenas 8 dias, mas soube-me anos de férias. Foi um ano em que eu efetivamente consegui aproveitar todos os bocadinhos comigo, com os meus filhos, de tal forma que eu, quando cheguei ao final, eu disse assim: uau, finalmente eu consegui ter férias. E é muitas vezes isso que as pessoas precisam de fazer. Primeiro, eu não levei computador. Essa é uma estratégia. Deixa o computador. Ana, mas eu não posso deixar o computador em casa de vez em quando, eu preciso de ir ver. Ok, então faça assim. Estipula um horário para fazer isso. E estipula esse horário e combina com a tua família que tu vais fazer isso nesse horário. E cumpre com esse horário. Porque se estiveres sempre a fazer isso em horários diferentes daquilo que foi combinado, na prática tu não estás a cumprir com as férias que tu te tinhas comprometido contigo próprio e com a tua família, tá? Outra coisa que eu faço hoje em dia, na altura também fiz, foi desligar o telemóvel. Desligar o telemóvel não significa desligá-lo mesmo, é desligar-me do telemóvel. Muitas vezes quando eu tenho pessoas, e eu já sugeri inclusivamente isto a algumas pessoas que diziam que iam de férias mas não conseguiam desligar do telemóvel, eu dizia: deixa o telemóvel no cofre do hotel. E só vais ver as tuas mensagens no final do dia. Só vais retribuir as chamadas no final do dia ou num horário que tu vais definir. Só que se tu não tiveres o telemóvel, tu não vais ser incentivado pelo inconsciente a estar sempre a pegar no telemóvel. Porque tu pegas no telemóvel e vês uma chamada e a primeira tendência é retomar a chamada. Pegas no telemóvel e a tendência é ir ver as redes sociais, ir ver o WhatsApp, ir ver as mensagens, ir ver os e-mails. Gente, desliga do telemóvel. Utiliza o telemóvel, mete em silêncio. Eu normalmente levo o telemóvel para ver horas, mas o meu telemóvel está em silêncio. E é tão raro ir ao telemóvel que às vezes até me esqueço que ele está lá. Então, outra estratégia é: deixa o telemóvel em silêncio, se de preferência no quarto ou no hotel ou na casa onde tu estiveres. Se não conseguires, precisares dele contigo, estipula uma altura em que tu vais ver isso. Da mesma forma que o computador, estipula um horário e um período de tempo limite para fazer isso. José Canha diz assim: no ano anterior fui de férias e no primeiro dia vinha à cabeça o trabalho, mas depois desliguei-me. Tudo bem, aí acontece o quê? Muitas vezes é preciso esse período de transição, há pessoas que precisam desse período de transição entre férias e trabalho, que às vezes também precisam depois do período de transição, do trabalho para férias, não é? Então, esses períodos, muitas vezes, de transição são necessários para harmonizar o sistema. Só que se conseguires fazer isso entre um dia e o outro, por exemplo, imagina, amanhã vou de férias. Então, se eu conseguir fazer esse desligar e essa transição de hoje para amanhã, eu amanhã vou aproveitar melhor aquele dia de férias. Porque se eu precisar do dia de amanhã para fazer essa transição, eu já perdi um dia de férias. Faz sentido? Então é preciso encontrar estratégias mentais para fazer isso. Colocar, por exemplo, autoresponders nos e-mails, os WhatsApps também permitem fazer isso. Ou então simplesmente lembrar que lá atrás, talvez para alguns isso não seja uma realidade pelo qual tenham passado, mas a verdade é que talvez para alguns de nós que aqui estamos isso aconteceu. Lá atrás nem havia telemóvel, nem havia computadores como há hoje, não havia computadores portáteis. E aí as pessoas iam de férias, como é que elas faziam? Ou quando tu ias brincar lá atrás, quando eras miúdo ou miúda,
E a hora de regressar a casa era quando se fazia de noite, onde ninguém te conseguia ligar para saber onde é que tu estavas, para saber o que é que tu estavas a fazer. Talvez seja a altura de voltarmos a esse tempo. Só que entrou-se numa rotina tal que parece que temos que responder no imediato, que as pessoas não desligam. Gente, não vão perder um negócio por não responderem agora. E se perderem o negócio por não responderem agora, talvez esse não seja o vosso cliente, porque esse é o cliente que vai fazer de vocês escravos dele. Não sei se faz sentido para vocês. Ou vê e-mails e responde. Mete que só vais responder daqui a X dias. As empresas fazem isso. As empresas fazem isso. Para de atender as chamadas todas em todo o horário. Às vezes as pessoas até atendem chamadas na casa de banho. Caramba, não há, nem para isso há privacidade. Se nem para isso há privacidade, como é que as pessoas se querem desligar, por exemplo, de um telemóvel nas férias? Só não levam o telemóvel para dentro da água, porque não dá, e até isso já existem soluções, que é aquelas bolsinhas anti-água, não é? Que se mete o telemóvel lá dentro e que as pessoas dizem que é para levar para a água, para tirar fotografias, e às vezes as pessoas vê-se lá e estão com essas bolsinhas a fazer chamadas. Desliga-te das redes sociais, desliga-te de tudo isso. Aproveita as tuas férias, porque elas não voltam. E aí quando tu vens, estás mais cansado do quando tu foste. E aí entras no trabalho mais cansado do quando tu foste. E aí não rendem as férias, não rende o trabalho, não rende nada. Então comecem a pensar quem ainda não foi de férias. Encontre essas pequeninas estratégias. Hoje só vou falar assim destas estratégias. Estas que eu utilizo ou que eu vou dando dicas a algumas pessoas. Primeiro, redes sociais, desliga-te. Lá nada acontece de interessante para ti quando estás de férias, a não ser que estejas à procura de algum sítio especial ou de sítios para ir visitar. Aí ótimo, está ótimo. Que é para quê? Estás à procura de coisas divertidas, experiências diferentes para fazer. Top, aí eu acho ótimo. Computador, se precisas realmente levar, estipula um horário para fazer isso. Nos e-mails coloca um autoresponder, uma resposta automática que diz que só vais ver os teus e-mails ou em determinado horário ou daqui a X dias. Arranja uma estratégia para te desligares do último dia de trabalho para o primeiro dia de férias. Arranja estratégias de teres o telemóvel em silêncio e deixares que as pessoas te liguem e que esperem pela resposta. Ninguém vai morrer por não atenderes a chamada agora. Ana, e se for um acidente? Não vais resolver. Imagina que estás lá na República Dominicana e que alguém te liga a dizer que alguém da tua família teve um acidente. Vais resolver o quê? Vais resolver o quê? O ano passado estava de férias em dezembro, fui passar o Natal com a minha filha, ela estava a fazer Erasmus na Holanda e de certa forma já estava à espera do que aconteceu, não é? E a minha avó faleceu, eu já sabia que isso ia acontecer, não sabia exatamente em que altura, ela estava hospitalizada, estava velhinha, estava bem velhinha, ela tinha 96 anos, estava bem velhinha. Então eu sabia que até havia uma forte probabilidade disso acontecer quando eu estivesse lá. E aí, quando eu soube que ela faleceu, eu disse assim, não tenho nada como resolver. Eu vou cortar as minhas férias com a minha família, que ainda está viva e que eu posso usufruir hoje, para ir a um funeral de uma pessoa que eu já nunca mais vou ver, viva. E é talvez isso, mas óbvio que algumas pessoas podem estar a pensar assim, Ana, mas era a tua avó, tu não foste ao funeral? Fui, mais tarde. Eu já não ia resolver nada, só que as pessoas têm medo daquilo que a sociedade vai dizer em situações como estas. E as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que a sociedade diz do que aquilo com que lhes dá mais prazer fazer. A minha filha ia continuar em Erasmus e ia na Holanda, porque ela não iria lá ao funeral.
E eu iria deixar de usufruir da presença dela para voltar para o funeral de uma pessoa que eu nunca mais iria ver? Só iria ver aqui no meu coração? E muitas vezes é isto. Eu sei que alguns podem estar a pensar, credo, parece tão frio. Não é frio. Frio é não usufruir das tuas coisas conforme tu mereces. Isso é frio. Frio é tu achares que tens que dar sempre ouvidos ao que a sociedade diz que é politicamente correto. Politicamente correto é aquilo que te dá prazer, é aquilo que te faz bem. Então começa a pensar nas tuas próximas férias, ou tu que estás de férias, o que é que tu podes fazer agora para melhorar as tuas férias, para poderes desligar? Diana, o Pedro teve o acidente, o que é que tu vais poder fazer para que ele melhore? Nada, não está nas tuas mãos, tu não és médica. Os médicos é que têm que fazer algo para que efetivamente ele melhore. E em determinada altura do dia, tudo bem, ligas para ele ou vais fazer uma visita. Mas no resto do tempo estás a usufruir do teu tempo. E isso é muito importante. Porque senão quando chegarem ao final das férias, vocês estão mais cansados do que quando entraram delas. Estão a precisar de férias das férias. Então, tal como eu lá atrás consegui entender essa viragem do viver o momento, de ter novas experiências, de partilhar coisas novas, de usufruir de pessoas que estão comigo naquele momento, tal como eu lá atrás encontrei essas estratégias te vão permitir efetivamente desligar da tua rotina normal para o utilizares numa outra rotina de extravagância, se tu quiseres, ou de ficar mais tranquilo. Gostas muito desta forma de pensar, Ana? A sociedade acusa essa visão comigo isto. Sem dúvida, que acha que sim. Mas será que eu não seria mais egoísta? E essa é a minha forma de pensar. Será que eu não seria mais egoísta, Fernando? E eu sei que estás a dizer isso porque é o tal politicamente correto. Mas a verdade é que seria mais egoísta da minha parte eu deixar a minha filha, deixar de usufruir das férias de Natal com a minha filha para voltar para casa. Na minha opinião, está bem? Na minha opinião. A Diana diz assim, ainda bem que algum dia surgiu uma Ana Antunes na vida. Vai estando ligada. Reparem que aquilo que eu faço nem sempre vai funcionar para vocês. Funcionou comigo. Eu estou a partilhar algumas estratégias que eu fui utilizando e algumas estratégias que eu de vez em quando vou dando a algumas pessoas que me pedem algumas sugestões de como fazer. Está bem? A sociedade vai-vos achar egoístas de qualquer forma. A sociedade está sempre à espera que tu caias, entre aspas, para te achar egoísta, para te achar, sei lá, um monte de coisas. A questão é o que é que tu achas sobre ti mesmo. Porque isso é que vai fazer toda a diferença. Então começa a arranjar essas estratégias. Vou-vos deixar aí a pensar quem está de férias. O que é que vai fazer de diferente a partir de hoje, a partir de agora? Quem ainda vai de férias, que estratégias é que vai usar para usufruir das suas férias de forma como merece? Começar a pensar que lá atrás, no meu tempo, que é o tempo de alguns de vocês, não é o tempo de outros. A Diana, por exemplo, está aqui, ela é mais novinha. Não é o tempo dela, não existia no tempo dela, em que realmente os telemóveis não existiam, ninguém sabia onde nós estávamos, onde nada. E nós éramos tão felizes e livres. Quando vocês forem de férias, vão livres. Vão livres. É isso que eu deixo aqui para vocês refletirem. Como ir de férias com liberdade. Liberdade para usufruir férias, liberdade para usufruir de novas experiências, liberdade para te libertares do politicamente correto da sociedade e fazeres e sentires aquilo que dá prazer fazer nas tuas férias. Está bem? Então quero agradecer imenso vocês terem estado aqui. Quero agradecer imenso as vossas partilhas, que são sempre maravilhosas, e dizer-vos que na próxima segunda-feira estamos de novo aqui juntos a fazer uma nova live sobre um novo tema. O Fernando diz assim, quando os telefones tinham fio, as pessoas eram mais livres. Exatamente.
Porquê? Os telefones eram presos e as pessoas eram mais livres. Hoje em dia, os telefones são livres e as pessoas estão mais presas. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, Fernando, maravilhoso, maravilhoso. Hã? Espetacular, a sério, espetacular. Quando os telefones tinham fio, as pessoas eram mais livres. Quando os telefones deixaram de ter fio, as pessoas passaram a estar mais presas. Vamos aos computadores. Quando os computadores eram fixos, as pessoas eram mais livres. Quando os computadores passaram a ser portáteis, as pessoas começaram a estar mais presas. Aí é grande contributo. Grande contributo, Fernando, espetacular. Então fica aqui isto em mente. Vou deixar esta em mente. Pensa quando é que a liberdade dos telemóveis e dos computadores fizeram com que tu te tornasses preso. Certo? Então, estamos juntos na próxima segunda-feira em nova live. Quero agradecer-vos mais uma vez a vossa presença. Tivemos constelações já nos 2 últimos sábados. Tivemos em Fátima, tivemos neste último no Porto. Está aqui o Vítor que esteve lá. Está aqui a Diana que esteve em Fátima. Não reparei se estava aqui mais alguém que esteve nos outros. Acho que estava aqui o Gil. Se o Gil ainda estiver aqui, ele também esteve agora no Porto. Próxima semana vamos estar em Lisboa. Já temos nova data para constelações, dia 26 de outubro, no Porto. Ainda vou marcar o local, mas vai ser algures ali pelo Porto. E no dia 6, 7 e 8 de setembro, está aqui o Gil, exatamente. Portanto, ele também esteve lá nas constelações. E nos dias 6, 7 e 8 de setembro, quem já fez MAP sabe que é um bom momento para ir recarregar baterias e encher o seu combustível, o seu tanque de combustível cheio de bom combustível do MAP, do OK. Estamos juntos em breve. O Fernando diz, não pude, não pudeste, estavas a usufruir das férias. Ótimo, maravilha, é isso. Às vezes é deixar de fazer umas coisas para usufruir de outras coisas. E isso também é importante. Então, vou-vos deixar aqui. A live vai ficar gravada. Como costume, partilhem, comentem algumas estratégias que vocês também utilizem para terem férias, realmente, férias de verdade. Que estratégias é que vocês fazem para se desligar do dia-a-dia, tal como estas que eu partilhei e algumas que vocês também foram partilhando. E vemo-nos então na próxima segunda-feira. Uma semana extraordinária.